o Brasil ter perdido, né, a chance de conquistar o Hexa depois de perder para a Alemanha, ou fazer o time voltar a jogar bem, apresentar um futebol vistoso. E se nesse período que você ficou, né, afastado, né, da seleção, o que você aprendeu, o que você conseguiu obter de conhecimento, se você procurou estudar mais, se reciclar mais, e para o Gilmar, se foi fácil convencer o Dunga a ser o técnico da seleção. Bom dia e boa sorte. Bom dia. A minha primeira passagem pela seleção brasileira foi me pedido para resgatar o valor da seleção brasileira, a camisa da seleção brasileira e obter resultados, né? Porque a gente só consegue isso através dos resultados. A segunda passagem aqui, a tendência é nós prepararmos uma seleção brasileira para a Copa do Mundo 2018, né? Vamos ter no caminho a Copa América, onde vamos encontrar seleções que melhorarem muito, em ótima fase, como Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador, todas as seleções que cresceram muito, né? E justamente nessa mescla de jogadores novos com jogadores de maior experiência. Então, a nossa maior ideia, né, que nós vamos ter que trabalhar muito, é preparar uma equipe para as Olimpíadas, que o Galo vai estar na frente, no comando, e também nos prepararmos para a eliminatória, que vai ser muito complicada, difícil, e nós temos que estar pronto. Quanto ao futebol, nós temos o talento, a qualidade. Mas, ao mesmo tempo, né, só para todos nós pensarmos que gostamos do futebol, nós gostamos muito de falar de talento, de improvisação. Mas, ao mesmo tempo, a gente elogia muito a organização, o planejamento da Alemanha. Então, acho que essas coisas, não só da Alemanha, como de outras seleções também, nós vamos ter que buscar, dentro disso, da organização, do planejamento, buscarmos um futebol com características do futebol brasileiro, mas características que nós temos que colocarmos em evidência dentro do campo, né? Dentro do campo, trazermos jogadores que possam realizar esse trabalho, mas principalmente trazermos jogadores não daquilo que nós podemos pensar do que eles serão daqui a 10, 15 anos, daquilo que eles podem fazer no momento e a curto e médio prazo. Eu conheço o Dunga desde, acho que 1980, quando ele chegou no Internacional, que eu já estava lá. Quer dizer, acompanhei a vida toda, nós ganhamos uma medalha de prata na Olimpíada, conquistamos títulos pelo Internacional, ganhamos a Copa de 94 e realmente eu conheço muito como ele pensa e como ele age, com esse conhecimento profundo. Ele tem uma visão muito parecida com a minha, que aconteceu no dia que eu fui convidado também a trabalhar aqui na CBF. A seleção brasileira é alguma coisa muito importante, nós sabemos o quanto é importante para o povo. Então, não é um convite, é uma convocação. Você esquece todas as outras variantes, que sejam financeiras, de trabalho. Eu estava com a minha vida toda organizada também, ia morar no exterior, a minha filha já está lá, eu mudei tudo, por quê? Você não pode dizer não a um convite como esse. E foi exatamente a sensação que o Dunga teve quando foi convidado. No primeiro momento não chega a ser uma surpresa, mas no segundo já pensar o que pode ser feito para trabalhar. Isso nós temos um pensamento muito parecido e eu acho que também já é importante colocar que o Dunga frisou, o treinador da Olimpíada vai ser o Galo, já é uma definição e nós vamos estar dando todo o suporte, acompanhando muito o trabalho dele e ele vai estar também interagindo com o nosso, porque nós precisamos criar, desde as categorias de base até a seleção, um único pensamento, uma única linha. E a todo momento a gente vai ter que ajustar isso, porque o futebol a gente sabe que é muito dinâmico e tem muitas variantes. Dunga, bom dia a todos. Marcos, do Portal Terra. Em 2010, depois que você saiu da seleção, você disse que voltar à seleção seria quase impossível, mas você colocou a ressalva, desde que fosse um convite. O que te fez mudar de ideia? Como é que você acha que você vai conseguir resgatar o carinho que o povo tem pela seleção e que ficou um pouco machucado com esse 7-1 da Alemanha na Copa, e se você já tem um esboço na sua cabeça da sua primeira lista, já sabendo que você tem um amistoso já no mês de setembro? Bem, o Brasil tem mais ou menos 200 milhões de pessoas, né? Todos nós queremos jogar futebol. E você chegar à seleção brasileira é uma coisa fantástica. Retornar à seleção brasileira é uma coisa ainda quase impossível, como eu falei, quase. Mas como na vida não tem nada impossível, então as coisas acontecem.
E como na vida também, se você tiver um comportamento, se for íntegro, fazer seu trabalho, as pessoas, um momento ou outro, vão reconhecer. Quanto ao resgate do carinho para a seleção brasileira, torcedor está machucado, mas continua com o carinho, continua a seleção representando muito para o povo brasileiro, como para todos nós, né? Nós fizemos parte disso, também somos torcedores, e nós vamos conquistar isso através dos resultados. Não tem outra forma, né? E trabalhando muito, demonstrando ao torcedor de quanto a gente quer fazer o melhor e realizar todo o nosso planejamento. Já temos um esboço, mas o torcedor brasileiro e vocês também já me conhecem bastante. Eu não vou vender um sonho, é uma realidade. E a realidade precisa de muito trabalho. Então, quando se cria uma expectativa muito grande ao torcedor, né? E o futebol é imprevisível, nada é definitivo, você tem que conquistar cada dia, cada segundo, cada minuto, né? E cada vez mais o futebol está muito parecido em todo mundo, as pessoas muito competentes, muito comprometidas, né? Com muito trabalho também. A gente não pode achar que nós somos os melhores, não, nós já fomos os melhores, nós temos que resgatar novamente essa capacidade, nós temos talento para isso. Mas a gente não pode não ter a humildade de reconhecer que outras seleções trabalharam muitos anos para chegar até onde eles chegaram e que nós temos que trabalhar arduamente para reconquistar novamente o direito de estar entre os melhores do mundo, né? Mas, torno a repetir, a gente não pode vender uma ilusão ao torcedor que as coisas são fáceis que a gente vai conseguir de um dia para outro. Vai ter que ser um trabalho muito duro a cada dia. Dunga, aqui, o Wellington Campos. Eu quero te perguntar o seguinte: a realidade, como disse você hoje, da América do Sul, ela apresenta um quadro diferente para a seleção brasileira. Vai ser difícil se classificar para 2018. E o chamado futebol arte, ele ainda existe? O futebol existe, futebol arte. Vai ser difícil se classificar, como sempre foi. Não mudou nada, né? Até porque nós somos o único país que fala português na sul-americano, então isso já é uma dificuldade a mais. O futebol mudou. Antigamente só jogadores brasileiros iam para a Europa ou argentino. Hoje tem um intercâmbio muito grande. Essas seleções se tornaram competitivas. Basta a gente ver a Colômbia, que era um futebol de grande qualidade, e hoje é um futebol muito competitivo. É muito bonito, é muito legal falar o futebol arte, né? Mas o que é o futebol arte? Um goleiro fazer uma defesa também é uma arte. Um zagueiro roubar uma bola, fazer uma interceptação também é uma arte. E as jogadas vão acontecerem naturalmente. O que a gente não pode é querer comparar o futebol lá atrás com agora, né? A gente quer achar que o Pelé a gente vai encontrar toda hora. Pelé não é Pelé, o Pelé é um mito. É diferente, então a gente não pode querer que tenha um Pelé a cada dia, que a gente crie um ídolo a cada dia. O ídolo a gente não se cria. É ele que vai conquistando o espaço a cada dia pela sua performance, pelos seus resultados dentro de campo. Então o Brasil tem jogadores de grande talento, o Brasil sempre vai ter jogadores de grande talento. Agora, nós temos que aliar a esse talento o comprometimento, o trabalho, a humildade, o equilíbrio emocional, né? O equilíbrio de demonstrar as suas emoções no momento certo, né? E passar para o torcedor, né? Passar para essas crianças que a gente viu as imagens agora, as crianças chorando, de demonstrar para elas que a escola é uma coisa, mas a vida é muito mais dura. E a vida não nos perdoa. Se nós não nos prepararmos bem, a vida não vai nos perdoar. E aí vai nos cobrar pelos nossos erros. Então a gente tem que estar preparado para assumir todo o nosso papel a cada instante. Dunga, aqui à sua esquerda, Janaína Xavier, do Sport TV. Seja bem-vindo de volta. Dunga, a Copa do Mundo como um todo, o futebol jogado na Copa do Mundo do Brasil, te fez rever algum conceito? Quer dizer, técnica e taticamente falando, especialmente de 2010 para cá, o futebol mudou muito? O futebol muda a cada instante, a cada dia. Se você ir lá no site da FIFA e ver meus comentários, vê como ele mudou, né? Para todos nós, para todos que falam de futebol, todo mundo fala em futebol ofensivo, né? E futebol ofensivo, para aquilo que todo mundo entende, é colocar 4, 5 atacantes. E o que a gente viu na Copa do Mundo? As equipes marcando 5, 10 metros atrás da linha do meio de campo,
Então, no primeiro conceito nosso, isso seria defensivismo, né? E como que saiu tantos gols? Porque você cria espaço para atacar. É uma estratégia para atrair o adversário e atacar. Se em 2010 nós tivéssemos essa atitude, todos iam falar que era um futebol defensivista. Agora, em 2014, nós estamos falando que o futebol é ofensivo, jogando dessa forma. Então, ele muda, mas não muda tanto. O importante é chegar com 4, 5 jogadores na frente. É não estar com 4, 5 jogadores na frente. É não estar posicionado, parado. Você tem que ter movimentações, a equipe tem que se movimentar. E, principalmente, cai um outro conceito nosso, né? Que nós achamos que o craque não precisa participar do jogo. E o que a gente viu aí? O Robin da Holanda participando, o Müller da Alemanha participando, Jiménez da Colômbia participando. Então o futebol hoje já não é mais de uma ou duas figuras. Ele é total em todos os setores do campo e tem que ter a participação de todos os jogadores. Um bom tempo atrás, quando o Gilmar jogava ontem, o goleiro participava pouco com os pés, né? Hoje a gente viu o goleiro da Alemanha sendo um líbero. Então é muito dinâmico, não tem uma definição. Você tem que estar se aprimorando a cada instante. Ô Dunga, aqui no fundo, bom dia a todos primeiro, boa sorte no retorno. Acho que a grande dificuldade, talvez hoje, pelo que aconteceu na Copa, por tudo que você colocou, é a gente cair na realidade que hoje o futebol não dá para jogar mais só com a ideia que nós somos os melhores, você vai ter que acostumar os seus jogadores com isso, a torcida com isso. Esse vai ser seu primeiro grande trabalho, Dunga? Eu acho que é um trabalho da conscientização, né? Quando eu falo do futebol, não é só dos jogadores, é de todos nós, da imprensa, do torcedor, né? Porque a gente teve agora uma noção do que é o futebol total dentro da Copa do Mundo. Então a gente não pode cair naquela de nós passarmos para o torcedor que nós somos os melhores, que nós temos o melhor jogador. Tudo bem, mas quando você olha no olho do adversário e ele olha no teu olho e vê que tu não quer ganhar, ele quer ganhar. Quando ele olha no teu olho, vê que tu não dribla, ele vem e te dribla. Quando tu vê com o adversário que tu não marca ele, ele te marca e rouba a bola, né? E ninguém te perdoa. A camisa brasileira, todo mundo fala camisa Brasil, da Argentina, é respeitada. Vai ser sempre respeitada, não tem como. Agora, é verdade que eles tanto nos respeitam que eles querem ganhar de nós de qualquer forma. E nós é que temos que estar preparados, nós é que temos que ter a humildade de sermos melhor a cada dia, de sermos mais compactos, de trabalhar mais comprometimento, porque o adversário, ele quer ganhar do Brasil, quer notícia no mundo todo ganhar do Brasil. Então essa que a gente tem que ter essa percepção, não achar que a gente vai entrar com a camisa e que vai ganhar, que nós vendermos uma ideia para o torcedor que a gente vai ganhar a Copa do Mundo antes da Copa do Mundo acontecer. Não acontece nada antes de começar o jogo. A gente tem até uma brincadeira que o futebol é lindo, é maravilhoso, é fantástico. A coisa ruim são os 90 minutos, porque ali tu tem que explicar se tu ganhou ou se tu perdeu. Então, antes, a concentração, treinamento, entrevista, viagem, é maravilhoso, né? Mas a realidade são os 90 minutos. E é ali que nós temos que decidir tudo. Dunga, Sérgio Guimarães, antes de mais nada, seja bem-vindo à tua nova empreitada e eu retorno ao final de participação na última Copa, que você estava, não a última Copa agora. A tua indicação por parte da CBF, ela de certa forma repara uma injustiça que foi feita aos números que você apresentou na seleção brasileira? E você acha que a tua indicação também se deve pelo fato da CBF não ter encontrado um treinador que tenha o teu perfil? Acho que tu já respondeu, né, com a segunda pergunta. Os meus números, o trabalho que eu realizei na seleção brasileira foram os indícios que o presidente Marinho e o presidente Del Nero me chamaram novamente para a seleção brasileira. O trabalho foi realizado. Injustiça, a gente usa muito essa palavra, mas não existe, né? Tanto não existe que eu estou aqui hoje, novamente. O mais importante na nossa vida que a gente tem que passar, principalmente para as crianças, né? Que nós temos que ter um perfil como ser humano, de comprometimento, de respeito, de ética, de transparência. Isso não quer dizer que a gente não comete erro. E como a gente comete erro, tem que reconhecer esses erros e tentar ser uma pessoa melhor a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, né? Para não cometermos os erros novamente. E na minha vida eu nunca me preocupei
do que se vai falar ou se dizer. Principalmente me preocupei mais com as minhas ações, né? De realizar o meu trabalho da melhor maneira possível, de ter o respeito das pessoas que trabalham juntamente comigo, né? Que eu possa confiar, que as pessoas possam confiar em mim. Fico feliz de ter uma nova oportunidade pelo convite e a confiança que a CBF está tendo no meu trabalho, assim como do Gilmar, como o Galo, mas ao mesmo tempo a responsabilidade é nossa agora. Agora a gente tem que trabalhar e obter os resultados que a CBF está esperando que a gente consiga, né? E que o torcedor e vocês também, com desconfiança ou sem desconfiança, também estão esperando para ver o que vai acontecer. Oi, Dunga, bom dia. Você na Copa de 2010, a seleção que você dirigiu, o Brasil tinha a seleção mais velha daquele Mundial, era a média de idade mais alta. E na sequência do trabalho, quando você saiu, a tônica do então presidente Ricardo Teixeira era a renovação. Vamos renovar, vamos rejuvenescer a seleção. Assim foi no início, mas chegou a Copa América e o Mano Menezes voltou com uma base de muita experiência e mudando aquele perfil. Eu queria saber qual é o seu ponto de vista nesse início de trabalho em relação a resultados, que você fala que é importante obter resultados, mas principalmente preparar o Brasil para a Copa de 2018. Que perfil você imagina? Assim, restaram só 5 jogadores daquele Mundial de 2010 para 2014. Agora, para esse início de trabalho, a gente vai ver uma seleção mais rejuvenescida, pensando no futuro, pensando em 2018, ou vamos ver uma seleção com sua força máxima, tentando ganhar esses amistosos, porque é muito importante fazer o resultado? Bom, acho que todas as coisas são importantes. Nós temos que obter resultados, temos que formar uma seleção para 2018. Essa seleção que está aí é uma seleção bastante jovem, né? E você tem que mesclar. A Holanda mesclou, nós falamos só dos jovens da Holanda, nós não falamos do Robin que não vai jogar a próxima Copa do Mundo, tá? Então, a gente tem que passar para o torcedor, para o público, as duas partes da moeda, não uma só, né? Que a Holanda só tem jogadores jovens. Não, ela tem jogadores jovens, mas também, assim como a Alemanha, o capitão da Holanda não vai jogar, da Alemanha não vai jogar a próxima Copa do Mundo. Então tem-se uma mescla. O importante é você colocar no momento certo jogadores novos, com uma certa experiência. O Brasil tem jogadores novos, mas já com uma boa experiência nos seus clubes de Europa, né? E também da seleção brasileira. Então, o caminho, você tem que ter o resultado para dar tranquilidade para se fazer o trabalho e aos poucos ir colocando os jogadores. Mas também tem-se uma coisa, você não coloca um jogador só porque ele é novo. Tem que colocar o jogador pela competência dele, né? E pelo seu rendimento. Quando nós iniciamos em 2010, era para resgatar o amor, o carinho pela seleção brasileira, né? Não tem escolher jogos para jogar na seleção brasileira. O jogador tem que jogar todos os jogos onde tem a convocação. E nós colocamos muitos jovens naquela seleção. Agora, uma coisa é você colocar os jovens. Agora, quem tem que se afirmar são os próprios jogadores, né? Tem que ter essa competitividade. Você não pode excluir nenhum nem outro pela idade. Tem que excluir pelo rendimento dentro de campo. Aqui, por favor. Aqui no meio. Bom dia ainda. Rodrigo Viga, da Rádio Jovem Pan de São Paulo e da agência Reuters. Queria rapidamente perguntar, não sei se o doutor Marinho, o doutor Marco Polo vai sentir mais à vontade para responder. Enfim, a gente sabe que todo período de transição é complicado, é difícil. Normalmente, na transição de resultados, às vezes não vem como se imagina. São empates, derrotas ou até perdas de competição. Dá para dizer que hoje nós estamos aqui com o técnico da seleção brasileira de 2018, da Copa do Mundo da Rússia, independentemente dos resultados que vierem? Esse é o nosso projeto, tanto assim que na escolha do Dunga houve uma troca de ideias entre todos, principalmente entre o José Maria Marinho, o atual presidente, e o futuro presidente Marco Polo Del Nero, no sentido da continuidade. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo. Após a nossa conversa inicialmente entre o Marinho e Marco Polo, nós conversamos com o Gilmar, conversamos também com o Galo e finalmente com o Dunga. E ele ouviu atentamente o nosso projeto, que se estende até 2018, uma continuidade.
Boa tarde, bom dia. Dunga, bem aqui na frente do presidente José Maria Marinho, mais ao fundo, Dunga. Silvio Barsetti, Jornal Estado de São Paulo. Eu acho que o Dunga não viu ainda. Mas... Ele acha que ele é bonito. Ele acha que ele é bonito, que eu tenho que olhar para ele. Não é porque é de praxe as pessoas olharem para quem pergunta, pelo menos foi até a semana passada assim. Presidente Marinho, uma pergunta para o senhor. Bom dia também, presidente Del Nero, Galo, Gilmar. E uma pergunta para o Dunga, por favor. Presidente Marinho, sem duvidar da idoneidade do Gilmar Rinaldi, por favor, mas causou estranheza em algum momento para o senhor, quando convidou o Gilmar, que ele tenha deixado de ser empresário de futebol na véspera de se apresentar, horas antes de se apresentar, até porque os vínculos e tal. Queria que o senhor falasse sobre isso. E para o Dunga, por gentileza, Dunga, as enquetes em portais, em sites de notícias, em emissoras de TV, apresentam uma rejeição muito grande ao seu nome. Você deve ter visto, assim, em torno de 80% dos torcedores dizendo não ao Dunga, não gostaram dessa sua volta. Como é que você vai lidar com isso, por favor? Primeiro, vou responder com a pergunta dirigida a mim com relação ao Gilmar. Todos nós sabíamos que o Gilmar estou colocando no passado, era empresário. E eu tinha certeza absoluta que após a divulgação do Gilmar, a sua vida seria levantada em todos os aspectos, toda a sua vida. Tomei até conhecimento de uma filha que se encontra no exterior, não é verdade? Então, tinha certeza absoluta que pelo cargo que ele viria a ocupar, toda a sua vida, em todos os sentidos. E o que restou? Que ele, então, era empresário. Só me resta cumprimentá-lo. Não ouvi nada a respeito dos seus antecedentes em qualquer sentido, muito ao contrário. Houve vários elogios como atleta, como homem, como chefe de família e principalmente a integridade em todos os sentidos. Nada contra a sua moral, nada contra a sua honestidade, nada. Então eu posso garantir que com relação ao homem Gilmar, a pessoa Gilmar, não existe nenhuma restrição. Agora, ele teve a coragem e a dignidade de, após ser convidado, deixar de ser agente FIFA, oficialmente. Então, eu acho que não há nenhuma restrição para ele desempenhar esse papel de coordenador. Nenhuma restrição. O fato de que no passado foi empresário. Nada contra ele, principalmente contra o seu caráter. Antes do Dunga, acho que vale só a pena parte. Alguns aqui já me conhecem de longa data, inclusive o pessoal da imprensa, o Maurício, que foi o meu assessor de imprensa do Flamengo. A minha vida sempre foi assim, quem me conhece sabe, as minhas coisas são muito claras e muito de frente. Eu fui um empresário sim, e eu sempre falava que eu tinha muito orgulho de ganhar dinheiro como empresário. Você não pode ser hipócrita de ficar escondendo as coisas. Então o meu estilo é esse. Quando eu fui diretor do Flamengo, as pessoas que me conhecem sabem que é exatamente assim. Eu sou a pessoa que fala as coisas que a pessoa não gosta de ouvir, mas que sabe que são muito importantes que sejam ditas. Então a relação é essa, quer dizer, o dia que o presidente fez o convite, eu falei: presidente, o senhor vai levar pancada. E ele falou: eu quero saber a tua opinião. Eu falei a minha opinião, que se for convocado, eu já estava deixando, nesse momento eu paro. Quer dizer, eu acho que você tem que ter orgulho do que você fez na vida. Eu tenho orgulho de ter sido empresário. Eu procurei ser o melhor empresário. Agora é uma nova etapa, eu vou fazer o máximo, porque, como eu falei, eu não fui convidado, eu fui convocado a fazer parte da seleção brasileira, e no tempo vocês vão poder julgar. Brinquei com o presidente que realmente a minha vida foi muito vasculhada, e eu sabia disso. Reuni a minha família e falei: olha, se preparem, que a vida do seu pai ou do seu marido vai ser exposta. E vocês vão ter um pouco mais de orgulho do seu pai, porque não vão encontrar nada, a não ser que tenha esquecido uma coisa muito longínqua. Então é isso, só para deixar claro isso. Não é uma coisa que eu apago do meu passado, não. Eu tenho orgulho do que aconteceu. Bom, eu respeito as enquetes, respeito
todos os sites, quem falou, deixou de falar. Mas na minha vinda aqui para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, São Paulo, tenho passado aí. Também tem pessoas que apoiam, né? E é mais ou menos como uma eleição, né? O candidato, às vezes, nem sempre ganha aquele que é o favorito, né? Que é das pesquisas. Então, eu tenho que me buscar força e energia nos 20 e poucos % que estão a meu favor e tentar conquistar com os resultados, com trabalho, com coerência, com transparência, os demais. Se os 76% de aproveitamento não foi suficiente, quer dizer que eu vou ter que fazer muito mais para poder conquistar essas demais pessoas ou esses sites que fizeram essa enquete. Dunga, aqui Kiyomi Nakamura representando algumas TVs do Japão. Lá no Japão tem uma notícia que está circulando muito agora. Dunga indicou técnico Tite para dirigir a seleção japonesa. Isso é verdade? Se é verdade, o que levou Dunga indicar Tite para o Japão? Bom, não é verdade que eu indiquei o Tite, até porque tem pessoas muito bem preparadas no Japão para escolher o treinador. Mas caso for o Tite, será uma ótima escolha, é um treinador muito bem preparado, com grande sucesso no futebol brasileiro e que seguramente vai dar muitos bons resultados à seleção japonesa. Dunga, bom dia. Ricardo Lai, Fox Sports, aqui no fundo aqui. Dunga, a gente sabe que você é uma pessoa bastante sincera e tive a oportunidade de conviver contigo diariamente lá em Porto Alegre, no Internacional. E você falou agora que, dentre algumas coisas que precisa melhorar, você acha que precisa melhorar, é o relacionamento com a imprensa, né? E que aceita sugestões também, críticas, né? Não é questão nem de aceitar ou não, mas aceita sugestões. E dentro dessas sugestões, um exemplo, né, que aconteceu até durante a Copa do Mundo com o antigo treinador da seleção brasileira, o Felipão. Há uma possibilidade de acontecerem conversas, reuniões com jornalistas, você, né, num bate-papo, aceitar, né, alguma conversa nesse sentido, de escutar os profissionais que trabalham com o futebol e têm também esse conhecimento? Bom, eu acho que as conversas têm que ser como elas estão aqui. Para todo mundo ouvir, né? Porque eu tenho que as pessoas, os torcedores e os teus colegas têm que saber a tua ideia, têm que saber o teu pensamento e têm que saber as suas sugestões. Tudo que for em prol da seleção brasileira, que tiver o objetivo de ajudar a seleção brasileira, que não for coisas individuais, vantagens individuais para A, B ou C, eu vou estar pronto para ouvir as sugestões, né, pensamentos. Agora, torno a repetir ao torcedor brasileiro, tudo que for a favor da seleção brasileira, tudo que for intenção de ajudar, melhorar a seleção brasileira, o futebol brasileiro, estarei pronto para ouvir sem problema nenhum. Aqui no meio, Cosme Rimoli, do portal R7, aqui para o Marim. Aqui, Marim. Aqui, tudo bem? Para o Marim e para o Dunga. Marim, você é um estadista, você foi governador de São Paulo, você sabe muito bem que às vezes você tem que abrir mão de coisas importantes que você até mesmo gosta pessoalmente. Você sabe que a seleção brasileira foi a única das 32 seleções que não conseguiu fazer um treino secreto. Por quê? A Granja Comari não tem como fechar. A Granja Comari é aberta. Você até mandou construir um espaço para patrocinador. Do outro lado, havia torcedores. Mais de 1000 jornalistas circulavam de todos as seleções, até filmando o treino da seleção brasileira. Se o Felipe quisesse fazer alguma alteração tática, não podia fazer. Se ele quisesse dar uma bronca num jogador, não poderia fazer. Não tinha privacidade. Você gastou 15 milhões nas reformas. A previsão desse ano, a CBF deve arrecadar mais de 500 milhões. Não está na hora de trocar a seleção brasileira, tirar a seleção adulta e dar privacidade para o novo treinador, fazer um treino secreto, poder fazer testes para a seleção brasileira? Hoje, isso é uma coisa que todo mundo faz. E 2 perguntas para o Dunga.
Dunga, apesar do seu número, dos números que você conseguiu, você acabou saindo desgastado exatamente por essa relação até com a emissora que tem direito da seleção brasileira, que tem sim privilégios para fazer entrevistas exclusivas, sempre teve. Você não soube lidar com isso. Eu queria saber como é que você vai fazer agora. Primeiro, eu queria, inclusive, com toda a sinceridade, agradecer a sua sugestão. Eu fiz uma visita quando o Neymar foi dar uma entrevista a vocês e disse: quem tiver sugestão, se comunique com o nosso assessor de imprensa, que a gente vai estudar e vamos atender se for o caso. Com relação à Granja Comari, quando nós fizemos a grande reforma, nós pensamos, em primeiro lugar, privacidade. Eu disse isso, inclusive, a vocês. Primeiro lugar, a privacidade. Segundo, o conforto para os jogadores. E terceiro, a segurança. Esses 3 itens. Eu estive lá e conversei muito com o responsável pela segurança, que era o Castelo Branco. O Castelo. Bom, nós já estávamos pensando nisso. E estamos, veja bem, esperando apenas as primeiras providências do Dunga, do Gilmar, para nós estudarmos a melhor maneira com relação à privacidade, sem causar qualquer prejuízo ao trabalho de vocês. Eu acho que nunca houve uma instalação tão adequada para que vocês todos pudessem desempenhar as suas funções. Eu acho que foi uma coisa inédita na Granja. E nós queremos sugestões como essa que você apresentou. Vamos estudar, ouvindo principalmente agora o Dunga, e tomar as providências que nós julgamos necessárias, de acordo, inclusive, com isso que você falou, para que ele tenha a maior liberdade de treinamento, a maior liberdade e as melhores condições, sem prejuízo, isso foi conversado amplamente, sem qualquer prejuízo da atividade da imprensa. Eu acho que o futebol... Antes do Dunga, por favor, porque nós já estamos cuidando desse tema. Fui inclusive avisado de que lá é um condomínio, existem determinadas regras com relação a essa cautela que você falou, da própria, vamos dizer, da cerca que tem hoje em torno da Granja Comari. Nós já providenciamos, vamos dizer, as regras do condomínio para que seja feito tudo de acordo com os demais moradores daquele local. Então, antes mesmo da sua boa sugestão, nós já estamos cuidando desse problema, dentro do respeito aos demais proprietários daquele condomínio. Devolvo a palavra a você, Dunga, desculpa. E obrigado pela sugestão, sinceramente. Acho que isso que é o futebol, isso que nós estamos querendo agora, nesse novo trabalho, sugestões como a tua, né, da seleção brasileira, ter um momento de privacidade para poder treinar o treinador, algumas jogadas, algum tipo de treinamento diferenciado. Então, acho que isso é muito legal, então tem que se fazer. Eu não tive, tenho que ser sincero, não é que eu tive problema com a Globo, A ou B ou C, tive atrito com várias pessoas porque eu sou gaúcho, combinado não é caro. E quando a gente combina as coisas, tem que ser cumpridas. E eu talvez tenha levado a muito na ponta da faca, né? Porque eu cumpri tudo aquilo que foi combinado. E não toca dizer A, B ou C, não foi cumprido. Então, torno a repetir de novo, não vou mudar a minha essência. Não vou mudar a minha essência, que é o comprometimento, a lealdade, a transparência, né? As coisas serem bem feitas. Agora, tem que ser planejado as coisas, tem que ser colocado no papel, né? E cada um vai ter o seu espaço, como o presidente falou, ninguém vai cercear a imprensa de trabalhar, mas a imprensa também tem que entender que o objetivo maior, à frente de todos nós, é a seleção brasileira. Então,
essa seleção brasileira, ela tem que ser o objetivo maior. Então, é bom, não é só para todos nós pensarmos o que tem acontecido nas Copas do Mundo, o que tem que ser feito, né? Por exemplo, eu participei dessa Copa do Mundo agora como jornalista e todos elogiaram que a Alemanha caminhava na praia. Perfeito, a Alemanha caminhava na praia. Só que era combinado com todos os jornalistas da Alemanha que o horário de entrevista seria depois do almoço. Então ninguém ia atrás dos jogadores da Alemanha. Então todos nós temos que ceder um pouco. Todos nós temos que entender até onde vai o direito, né? E começa o direito dos demais. Então acho que se tiver essa compreensão de todos, vai ser ótima. Ver o treinamento fechado que o treinador é criticado, veio de um jornalista uma sugestão ótima. Ele entendeu, né, que o objetivo maior é a seleção brasileira e que precisa de um certo momento de privacidade para realizar as coisas. Com 3 perguntas a serem feitas. Dunga, aqui ó, Maurício Fonseca do Jornal Globo aqui, tudo bem? Na sua primeira passagem, você chegou com uma novidade, né? E você chegou, era o início da sua carreira de treinador, na sua primeira passagem da seleção, tinha um desafio de mostrar que você podia ser um bom treinador. Agora você já não é novidade e, como já foi dito, você chega com a opinião pública reticente à sua chegada. Você acha que esse desafio é maior do que o outro, que você tinha que provar que poderia ser um bom treinador, ou agora é mais difícil? Difícil sempre é, né? Mas quanto à pesquisa, ela está aí para ser derrubada, né? Para estar aí todos os prognósticos, todas as intenções, o que se fala, o que se diz, mas eu acredito muito no torcedor brasileiro, no carinho que o torcedor brasileiro tem pela seleção brasileira, vai entender o nosso trabalho que nós queremos para a seleção brasileira, o objetivo maior é a seleção brasileira e, como eu falei, não sinto essa tamanha rejeição que está se falando aí, pelaquilo que eu passo nas ruas, nos aeroportos, no supermercado, aonde quer que eu vá com a minha família, é lógico. A gente não pode querer que todo mundo esteja a mesma opinião, né? E toca a nós mudarmos a opinião das pessoas. E a gente tem visto também que muitas enquetes que foram colocadas, as pessoas conseguiram, né, dar um jeito de mudar essa enquete. É a minha meta, não de mudar o pensamento das pessoas, mas mudar a maneira das pessoas pensarem ao meu respeito, né? E nesse período que fiquei fora, pensei muito. Isso que tu está me falando da rejeição, Nelson Mandela tinha tudo contra. Não mexeu uma arma, nada, e conseguiu mudar a mentalidade das pessoas, as formas das pessoas agirem, né, com paciência. Espero que eu tenha pelo menos 1% da paciência dele, da sabedoria, para poder transformar isso. Eu não tenho o meu pensamento pessoal. Eu tenho o pensamento da seleção brasileira, de fazer o melhor para a seleção brasileira. Eu não penso em mim, eu penso na seleção. E se a seleção for bem, eu também vou estar bem, vou estar feliz. Então, como o Gilmar falou, quando a gente vem para esse cargo aqui, acaba a privacidade, acaba tudo. Tem muito sacrifício, mas a alegria e a satisfação é bem maior. Quando a primeira minha passagem, eu falei para os jogadores o seguinte: 4 anos parece muito, né? Mas quando fechar os olhos já passou. Então aproveite e seja feliz. Hallo, Herr Dunga. Martina Farnbauer aus München. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, viel Glück. Vou falar em português agora. Queria só dar os parabéns em alemão. Sim. A minha pergunta seria: você falou muito do planejamento alemão, que sempre era uma característica da Alemanha. Você, nesta seleção, viu alguma coisa especial da que tenha gostado? E segundo, você vê a sua volta como um reconhecimento do seu trabalho anterior, de certa maneira também? Seguramente a escolha para mim retornar à seleção brasileira, lógico que foram uma parte pelos números, mas também pelo conhecimento do presidente Marinho, assim como o Dr. Marco, pelaquilo que eu tinha feito
uma coisa é a comunicação que tem da imprensa, outra coisa é a comunicação que tem interna das pessoas que trabalham contigo no dia a dia. Essa informação também é importante. É importante a informação de vocês, mas também o contraponto da informação interna é muito importante. Quanto à Alemanha, é interessante dizer, para o torcedor brasileiro principalmente, né? Parece que o mundo descobriu a Alemanha agora. A Alemanha sempre foi assim organizada. Sempre foi organizada. Sempre teve planejamento, né? Agora se está se falando que a Alemanha está fazendo centro esportivo em todos os locais. Eu morei na Alemanha, sempre teve. A Alemanha sempre deu importância, né, para o esporte em geral, não só do futebol. Sempre deu importância na formação dos atletas, do ser humano, da convivência, do planejamento, da educação, né? E agora está se achando que a Alemanha fez isso nos últimos 2 anos, 3 anos. Não, sempre foi assim, sempre foi assim. O que aconteceu que a Alemanha encontrou uma geração de jogadores ótimos, como ela já teve também no passado, né? Que conseguiu encaixar essas peças, deu-se tempo para realizar um trabalho de planejamento, não obteve os resultados nos primeiros 2 campeonatos, mas entendeu-se quem estava no comando que o trabalho era bom, que as condições eram boas, que teria que dar seguimento, e aí a Alemanha foi a grande vencedora com amplo merecimento, praticando um futebol moderno, um futebol total, como diz o meu amigo Henrique Sack, que o futebol tem que ser total, amplo, em todos os setores do campo, não só numa determinada função do campo. Mostrou uma forma de jogar com um goleiro líbero, que já se tem muito no futebol de salão, mas foi introduzido no futebol de campo. Tiveram uma certa coincidência de encontrar um jogador apto a realizar. Não adianta o treinador querer impor a sua forma de trabalhar, a sua metodologia, o seu sistema, se você não tem os jogadores adaptos para fazer esse tipo de futebol. Só para nós pensar, o melhor jogador alemão, que é o Müller, vinha aqui atrás marcar, e isso não diminuiu em nada a sua qualidade técnica, não diminuiu em nada o seu talento, continuou sendo um jogador excepcional. E para vocês verem o quanto é importante o planejamento, e as pessoas que comentam futebol, que entendem futebol, o torcedor, ter uma visão maior, o artilheiro da Alemanha, Klose, né? Vocês imaginam um artilheiro brasileiro, o Brasil ganhando de 4-0 e o treinador não colocar esse jogador para quebrar o recorde? Eles vão suicidar, vão matar ele. Mas o planejamento da Alemanha entendeu com o Klose, por ter uma certa idade, por ter uma certa capacidade, não podia gastar energia num jogo já decidido, que era muito melhor ter o Klose inteiro para os jogos que eram muito mais importantes para a Alemanha, e ficou em segundo plano o recorde do Klose. Isso é planejamento, estratégia, isso é inteligência de futebol, inteligência do jogador e de quem está sobre o comando. Às vezes as pessoas que estão fora não conseguem entender muito isso, mas por isso vão os méritos, além do planejamento, além do comprometimento, além do trabalho da Alemanha, porque foi pensado inteligência de futebol. Veja bem, o jogador tem que ter inteligência de futebol, leitura de futebol. Durante a Copa do Mundo, conversei muito com o Henrique Sack e ele me colocava isso. O jogador tem que ter inteligência de futebol. Muitos não vão entender o que quer dizer isso, mas eu vou explicar mais um detalhe para vocês entenderem. Você tem um jogador rápido, ele não tem que apostar corrida com o atacante, porque o atacante também é rápido. Ele tem que se posicionar antes, ele tem que ter a leitura do que vai acontecer antes, para não ter que correr atrás do atacante, porque vai ter uma hora que o atacante vai ganhar. Então isso se chama inteligência de jogo. E o jogador, para estar numa seleção brasileira, a Alemanha, tem que ter. E os alemães tiveram muito isso nessa geração. O Dunga aqui atrás. Bom dia, Eric Faria, da TV Globo. O Dunga, depois que acabou a Copa de 2010, você só voltou a trabalhar diretamente com o futebol 3 anos depois no Internacional, ficou lá 10 meses e depois também não voltou a trabalhar. Foi falta de convites essa tua ausência do futebol durante 3 anos? Você se desiludiu um pouco com o futebol depois da Copa do Mundo? E o que você fez nesse período para acompanhar futebol? Só assistiu pela televisão? Chegou a viajar? Conversou com outros profissionais? Como é que foram esses 4 anos assim que você deixou a seleção para agora? Não é que seja uma desilusão, é que muitas vezes nós, como seres humanos,
nós temos uma reação, uma ação e um pensamento. E às vezes a gente quer que as pessoas pensem como nós. E não é assim. Não tem como ser assim. Cada um tem uma forma de ser, cada um tem um caráter, cada um tem um estilo de vida, um estilo moral, um estilo de família. E às vezes essa ansiedade te deixa um pouco perplexo. Fui trabalhar no Internacional porque era o clube onde eu iniciei, achava que tinha que ter dado um segmento na carreira, né? E obtive os resultados que todo mundo sabe, foi um campeão gaúcho. Quando saí do Internacional, o Internacional estava em 5º lugar. E como o meu trabalho sempre é baseado em respeito às pessoas, em grupo, na parte coletiva, né? Respeitando a individualidade, porque sem a individualidade você não vai a lugar nenhum. Nunca tive problema de relacionamento, né? Por mais que as pessoas falam e dizem, isso é bom as pessoas, torcedores, entender. Estive na Seleção Brasileira por 4 anos, não tive problema de relacionamento com nenhum atleta, com ninguém da comissão técnica. Fui ao Internacional da mesma forma, saí e continuo tendo o respeito dessas pessoas. Agora, eu não sou veja bem, não é a crítica a ninguém, é a minha personalidade. Eu não sou de estar querendo colocar no jornal, que me procuraram, que quiseram fazer contato comigo. Tive muitas ofertas, inclusive recentemente também, tive muitas ofertas, mas para vocês entenderem, e o torcedor entender o meu pensamento, o que adianta eu passar para vocês? Que eu tive 10 propostas e não acertei nenhuma. Na 11ª, o torcedor e vocês mesmos vão falar, pô, o Dunga está querendo se valorizar, está querendo e não acerta com ninguém, todo mundo quer ele e ele não vai a lugar nenhum. Então não, fico quieto. A hora que eu achar que eu tiver que tomar uma decisão, eu as tomo. Esse período que eu fiquei fora, assisti muitos jogos, fiz muitas viagens, mas principalmente falei com pessoas dentro do futebol, que trabalham no futebol, que têm uma outra visão do futebol, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Esse período na Copa do Mundo, nós, após os jogos, nas refeições, no café da manhã, durante o hotel, nós fazíamos reuniões mais tranquilas, né, com Saque, com Gullit, Boban, Moser esteve ali, Baqueiro, para ver o que cada um estava pensando do futebol, das situações novas que estavam aparecendo no futebol, o que tinha de novidade, o que cada equipe estava jogando, quais eram os defeitos, quais eram as virtudes, né? Vou retomar só lá que a gente falava do futebol ofensivo. Única equipe que jogou ofensiva foi o Chile, 3 atacantes enfiados lá dentro, marcação, pressão. Os demais, todos aqui atrás, fechadinho para sair no contra-ataque. Então, uma coisa é você falar para a imprensa, para o torcedor, vamos jogar ofensivamente. Mas todo treinador começa organizando a parte defensiva para depois passar a parte ofensiva. E também, eu ficar me vangloriando que eu faço os cursos, que eu tenho orientação, serve a pouco. O que serve mesmo é você colocar em prática as suas ideias e conseguir, principalmente um bom treinador, ele tem que tirar o melhor da individualidade de cada jogador para o coletivo, né? Porque não adianta também, é como um professor, não adianta ele saber muito se ele não puder transmitir aos jogadores as suas ideias e poder tirar de cada um o seu melhor. Bom, gente, obrigado pela participação. Presidente Marinho, gostaria de agradecer a presença dos presidentes de federações, Rubem Lopes, do Rio de Janeiro, e Edinaldo Rodrigues, da Federação Baiana. Um bom dia a todos. Perdão, o deputado federal Afonso Ram.